Muito bom dia, nação. Logo cedo nós já estamos aqui trazendo as últimas informações do Flamengo para vocês e nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva de todo o Brasil que rasgou elogios ao Flamengo após a vitória sobre o Goiás por 2-0 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E como disse o técnico Sampaoli, poderia ter sido mais. Os comentaristas analisaram e nós vamos trazer as informações do Flamengo. Teve a volta do Bruno Henrique, que eu falo volta pelo fato dele ter jogado quase a partida inteira e jogou muito bem. Teve um golaço do Everton Ribeiro, o Pedro que marcou também de pênalti, o Eric Pulgar que está jogando muito bem como volante no Flamengo. Vamos analisar aqui os comentaristas trazendo as informações do Mengão. Eu gostaria que você já chegasse deixando seu like é muito importante, pois apoia o trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta aqui de 1000 likes para esse vídeo, hein? Quero ver a força da torcida do nosso Mengão. E se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui é notícias e informações do Flamengo para vocês, tá certo? Créditos desse vídeo, vou deixar o canal ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, link na descrição do vídeo. Vamos então aqui para as notícias do Flamengo. Falar do Flamengo. Aleluia! O Flamengo venceu a primeira sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, foi sobre o Goiás no Maracanã. Vamos ver como foi. Valeu, pessoal. Ufa, ufa aqui no Maracanã. O Flamengo conseguiu a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Saiu da zona de rebaixamento, 2-0 sobre o Goiás. Chegou aos 6 pontos na competição, pulou para o 12º lugar na tabela, embora ainda tenha rodada nesta quinta-feira, a posição pode se alterar. O Goiás segue lá em 18º lugar na zona de rebaixamento, com 3 pontos em 5 rodadas. Mais de 44 mil torcedores estiveram no Maracanã para acompanhar essa vitória do Flamengo, que não teve o Gabigol, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas teve Pedro por alguns minutos, 9 minutos, com 7 minutos de jogo. Ele foi lá e conferiu 1-0 para o Flamengo, de pênalti sofrido por Ayrton Lucas. Na cobrança do pênalti, o Pedro sentiu uma contusão, uma lesão muscular, e aí foi substituído por Bruno Henrique. Pedro vai ser examinado no Ninho do Urubu nesta quinta-feira e já preocupa, claro, o técnico Sampaoli. O Flamengo seguiu a pressionar o Goiás, cedeu até algumas oportunidades perigosas para o time esmeraldino, mas só ampliou no segundo tempo. Um cruzamento de Everton Cebolinha e um golaço de letra de Everton Ribeiro. 2-0, festa no Maracanã, torcida aliviada também, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Depois da partida, ouvimos personagens aqui no Maracanã, como por exemplo Jorge Sampaoli e o atacante Bruno Henrique. A gente tem que ter a cabeça no lugar e não deixar que coisas de fora para dentro nos afetam. A gente sabe da qualidade, sabe do potencial do time que a gente tem. Então a gente tem que vencer, sempre vencer. Flamengo é vencer, vencer, vencer. E a gente hoje conseguiu uma grande vitória, que a gente possa trilhar o caminho da vitória novamente. Hoje o equipo teve primeiro tempo de muita aceleração innecessariamente e puso al partido a correr. Então não é o melhor para nós. No segundo tempo o time se juntou. No hubo transiciones, o dominó todo el segundo tiempo con mucha amplitud y podía haber ganado por mucho más goles. O Flamengo teve mudanças na escalação inicial aqui nessa partida contra o Goiás no Maracanã, como por exemplo, Santos ficou no banco de reservas. Matheus Cunha foi o titular. Depois da partida, apuramos que Santos ainda não tinha condições, pelo menos não se sentia em condições de atuar pelo Flamengo depois daquela pancada sofrida no último fim de semana, o jogo contra o Atlético Paranaense, uma dividida no lance do segundo gol com o Vitor Roque. A cara ainda estava inchada, ele se sentia um pouco tonto, mas o Sampaoli pediu a ele para ir ao menos para o banco de reservas e ele atendeu ao pedido do treinador. O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no sábado em Salvador contra o Bahia. Já o Goiás, por sua vez, recebe o Botafogo dentro de casa, claro. Valeu, Pedro Henrique Torre. Lembrando que na terça-feira que vem já tem Fla-Flu pela Copa do Brasil, hein?
O bicho vai pegar. Mas neste jogo no Maracanã, tivemos mais posse de bola do Flamengo, 57%. Chutes, a gente teve 23-14. O Goiás teve suas chances, tanto que nível chutes certos, 6-5 para o Goiás. Grande chance, 7-1 Flamengo, cruzamentos 25-21. Antero, ainda sem o Thiago Maia, sem o Gabigol, sem o Gerson, mas o Sampaoli meio que achando um time, né? Perdeu o Pedro, mais uma perda aí pro time do Flamengo. Vamos ver se ele se recupera logo. Bruno Henrique quase o tempo todo jogou, né? Essa é uma boa notícia. Mas não na dele exatamente, né? Como centroavante, já que não tinha Pedro e Gabigol. Mas o Flamengo dá sinais de que pode melhorar na temporada, né? Claro, sim. Eu gostei muito de ver o Bruno Henrique. Eu dizia lá em 2019, 2020, para mim era um dos jogadores fundamentais para o sucesso do Flamengo. Sobretudo pela qualidade, para puxar contra-golpes, quando descia pelo lado esquerdo, o entendimento dele com o Gabigol, também com a Arrascaeta. Que bom que esteja voltando. Claro, pena que numa circunstância dolorida para um colega de time, no caso o Pedro. Mas eu diria assim que esse é um reforço, pronto, para usar um termo que eu quase não uso, esse é um reforço, porque é um jogador que estando em forma, nossa, é um dos que desequilibram. A partida, como disse o Sampaoli, teve um primeiro tempo interessante, o Goiás, embora com limitações, deu trabalho. É que o segundo gol, na verdade, é que foi aquele determinante para deixar o Goiás desanimado. Ele já vinha de uma surra no final de semana contra o Palmeiras, enfrentou outro candidato ao título e não teve como resistir. O goleiro Matheus França, ele trabalhou um pouco mais no final. E aí, quando estava naquele momento de, vamos ver o que acontece, seja o que Deus quiser, por parte do Goiás, né? E mostrou que é uma alternativa interessante para o Santos. Você falou, o Sampaoli está encontrando um time. Olha, o que me chamou a atenção hoje, a defesa, pelo menos, ela começa a se delinear. Com o Santos, que não jogou por contusão, o Wesley, o Fabrício, o Léo e o Ayrton, né, o Ayrton Lucas. Então, a gente nota que ele já olha com mais carinho, com atenção para esses 5 jogadores. Do meio para frente, claro, o Thiago é o titular, como é titular o Arrascaeta, como é titular o Pedro, como se supõe seja titular o Gabigol. Mas vai mesmo, aos poucos, moldando um time. E isso, para mim, é fundamental. E veremos por quê daqui a pouquinho. Vencer era até obrigação, era a oportunidade que surgia para o Flamengo para voltar a ter ânimo no campeonato. É só o começo. E como eu disse, falei, é enganosa essa condição do Flamengo na zona de rebaixamento. Assim como o Atlético, que hoje ganhou por goleada e subiu algumas posições. Então, esses times, Fluminense, Flamengo, o Atlético, eles brigarão pelo título. Não, o Fluminense não começou mal, não. Os 2 últimos, né? Palmeiras também, aí é chovendo molhado. Mas é bom que o Sampaoli vai observando a cara que ele pretende para o time e os caras que executarão o que ele espera. Tanto que depois ele fez substituições, colocou o Vidal, colocou o Davi Luiz, né, em campo, como uma forma de observar como esses jogadores se comportam. Ok, um jogo realmente que valeu para o Flamengo voltar a respirar, olhar para a sua torcida e dizer, calma que retomaremos o caminho correto. E tem um jogo contra o Bahia, que é muito instável, e o Flamengo vencer também não será nada surpreendente, aí ele pode chegar e olhar, mirar, né, os seus grandes adversários mais de pertinho. O Davi Luiz no banco de reserva só entra durante o jogo, como você lembrou, né, Antero? Muito torcedor do Flamengo já pedia a saída dele do time titular. Vamos ver o que vai acontecer. E se o Everton Ribeiro ganha pontos, no primeiro tempo ele perde um gol ali, num rebote. No segundo ele faz um golaço de letra. Vamos ver se ele ganha pontos com essa atuação. Everton Ribeiro, que sim, é muito bom de bola, como sabemos. E o Matheus... O Flamengo, pelo time que tem,
né? Mesmo com a ausência de Gerson, de Thiago Maia, de Gabigol, que hoje eu acho que ficou bem claro que ele pode ficar um tempo no banco de reservas. Claro que agora tem essa lesão do Pedro, e aí o Gabigol deve ser aproveitado no lugar dele, né? O Bruno Henrique jogou como centroavante, que aliás eu acho que ele pode vir a se tornar um bom centroavante. Ele tem característica para isso. Ele tem impulsão, ele tem boa presença de área, só que o Bruno Henrique ainda está readquirindo ritmo, é natural, né? Inclusive hoje foi importante, porque ele jogou boa parte da partida. Entrou logo depois que o Pedro se machucou. Mas eu também acho que hoje o Flamengo era uma obrigação vencer esse jogo, né? Mesmo que o Goiás estivesse completo, o Flamengo teria a obrigação de vencer esse jogo, e bem, né? Jogou bem o Flamengo, isso é importante. A presença do Arrascaeta é muito boa, muda o time. O Pulgar está se firmando cada vez mais no time do Flamengo, está mostrando ser um jogador de alto nível, que ainda não estava adaptado, mas agora com a chegada do Sampaoli, que é um cara que ele conhece muito bem, ele tem confiança e está fazendo bons jogos, é um cara que hoje podemos dizer que é titular. A dupla Fabrício Bruno e Léo Pereira se firmando. O Wesley está na lateral direita do Flamengo porque não tem uma outra opção. O Ayrton Lucas é titular absoluto. O Cebolinha vem crescendo de produção. É importante que se diga isso. Essa é uma nota positiva, né? O Cebolinha está começando a lembrar aquele jogador dos velhos tempos, e ele jogando bem. Ele é um cara que vai brigar por um lugar no time, né? E o Matheus Cunha foi muito bem. Foi muito bem. É claro que ele não foi muito exigido, ele não foi acionado, mas quando foi, ele se comportou muito bem, né? E isso passa segurança. Eu acho que ele deve ser mantido no gol para o sábado, o jogo contra o Bahia. Everton Ribeiro, que não vinha fazendo um grande jogo, mas fez uma pintura, um golaço, uma obra de arte, um deboche, o gol do Everton Ribeiro, né? Então ele também merece ser destacado aqui. E o Vitor Hugo, olha, Pulgar e Vitor Hugo formam uma bela dupla, hein? Uma bela dupla. E aí quando o Gerson estiver de volta, né? Se o Vitor Hugo continuar jogando esse bolão que ele está jogando, e o Pulgar também, aí eu acho que vai se estabelecer uma disputa ali entre Gerson e Everton Ribeiro. Porque poderemos ter um meio-campo com Pulgar, Vitor Hugo, muita classe, né? Muita qualidade do Vitor Hugo para jogar no meio-campo, e o Arrascaeta é intocável, né? Porque ele sempre entrega alguma coisa. E aí Gerson, do jeito que vinha jogando, e o Everton Ribeiro, que é um jogador de qualidade, eles vão travar ali um belo duelo, né? E se continuar jogando do jeito que está, eu acho que outro duelo vai ser travado ali no ataque. Cebolinha ou Gabigol. Porque o Gabi, ele tem que melhorar o seu rendimento. O Pedro, nesse momento, eu acredito que seja titular absoluto da equipe do Flamengo, então acho que Cebolinha e Gabigol vão acabar disputando ali uma posição. O certo é que o Flamengo tem um potencial muito grande. O Sampaoli conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo tem totais condições de embalar, e olha, vai travar um duelo fantástico com o Fluminense na Copa do Brasil, né? Vai ser espetacular. O Fluminense joga um futebol incrível, e o Flamengo tem muito potencial, né, para jogar melhor do que vem jogando. Então, minha gente, se preparem, porque nos dias 16 de maio e 1º de junho nós veremos dois Fla-Flus realmente que serão memoráveis, inesquecíveis, e valendo a sequência na Copa do Brasil. O Fluminense chega em vantagem? Eu acho que chega, porque está jogando melhor, né, no momento. Mas o Flamengo, ele tem condições de atrapalhar os planos do Fluminense na Copa do Brasil. Jean Gomes, o que esperar do Fla-Flu da Copa do Brasil? Acabei de falar aqui, Jean. Acabei de falar. Vai ser memorável, né? Vai ser um encontro incrível de uma das maiores rivalidades do futebol mundial, né? Uma rivalidade que recentemente tem sido acesa, porque o Fluminense tem levado vantagem sobre o Flamengo.
embora o Flamengo tenha um elenco melhor, tenha mais dinheiro, tenha uma estrutura melhor, mas o Fluminense do Diniz na bola tem ganho na imposição, tem levado a vantagem na maioria dos últimos confrontos, ganhou os 2 últimos campeonatos cariocas em cima do Flamengo, né? E o último que venceu de maneira categórica, né? Então, meu amigo, olha, isso tudo vai ser levado para campo, né? Convenhamos que para o Flamengo será um grande troco eliminar o Fluminense da Copa do Brasil. E para o Fluminense pode ser a confirmação, né, de uma supremacia recente do Fluminense em cima do Flamengo, tirando o Flamengo também da Copa do Brasil. E vão tentar fazer, dar olé, o Flamengo vai tentar dar o troco do olé, rapaz, vai ferver. O que achou da escalação do Sampaoli? Abraço, achei muito boa. Muito boa. A escalação começou o jogo hoje. Vamos ver aqui se eu tô com a memória boa. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Pulgar, Vitor Hugo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Cebolinha e Pedro. Excelente escalação. Excelente escalação, muito boa. E que rendeu bem, né? Diante de um adversário com fragilidades, mas rendeu bem, né? Agora, o menino Matheus França, quando entrou, provou que é um garoto que tem que ter mais oportunidades, né? Ele merece ter mais chances no time do Flamengo. Talvez possa entrar no lugar ali do Everton Ribeiro, né? O Cebolinha, olha aqui, ó. Fala, João Guilherme, você pode comentar, o Cebolinha tem que ir até a linha de fundo. Ele vai às vezes, né? Mas ele tem aquela jogada que ele gosta de cortar para o meio, chegar e cruzar na área. Ele jogou bem. O Cebolinha jogou bem. Ele está melhorando. Achei que o Arrascaeta fez um bom jogo, né? Ele já vai se movimentando melhor, a presença dele qualifica demais o time, né? Jogou bem o Arrascaeta, ainda longe do que ele já foi um dia, mas está voltando. E você pode ter certeza que o Arrascaeta é um cara que na hora que precisar, ele vai aparecer, ele vai decidir. Sempre foi assim, desde quando ele chegou ao Flamengo, e ele pode ser um cara que faça diferença no Fla-Flu, né? Lembrando que na final do estadual ele não estava presente. E o Bruno Henrique, a gente precisa ter paciência, porque ele está voltando aí de uma grave lesão, quase um ano parado, mas eu achei interessante a ideia do Sampaoli de colocá-lo no lugar do Pedro, porque ele pode vir a ser um bom centroavante. Principalmente agora que ele teve essa lesão no joelho, que ele vai encontrar mais dificuldade, parece, para ter aquela arrancada pelo lado, aquela velocidade toda, né? Ele ainda está um pouco travado, então acho que o Bruno Henrique ele pode se tornar uma boa alternativa, também jogando por dentro, jogando na área, jogador de boa impulsão, de boa finalização, de muita presença. Acho que ele pode se encontrar por ali. Achei legal, viu, o Diguinho? Se o Flamengo eliminar o Fluminense da Copa do Brasil, eu acho que ele decola na temporada, meu amigo Hilário. E ó, o Flamengo voltou a vencer. Tá? O Flamengo que estava com um péssimo aproveitamento. O Flamengo estava com um péssimo aproveitamento aí com o Sampaoli. Tinha 38% de aproveitamento até o jogo de hoje. Eram 3 derrotas do Flamengo do Sampaoli, com uma vitória. Hoje consegue a sua segunda. É a segunda vitória do Sampaoli ou a terceira? Eu acho que é a segunda. Segunda. Que ele ganhou do Maringá. Também terceira. Terceira vitória. Perdeu para o Internacional de Porto Alegre, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Atlético Paranaense e vinha já começando uma cobrança. Rodrigo Viga, está com a gente direto do Rio de Janeiro. Sobre a partida do Flamengo, eu digo o seguinte, eu não quero analisar, Viga, o trabalho do Sampaoli só pelo resultado. Porque eu não vejo um Flamengo jogando mal com o Sampaoli. Contra o Botafogo, perdeu dezenas de chances de gol. Só o Gabigol perdeu 3 chances claras. Contra o Internacional, perdeu chances e o Santos comprometeu. Contra o Atlético Paranaense, perdeu chances e o Santos comprometeu. É o que eu falo. Hoje o Flamengo teve goleiro. Hoje o Matheus Cunha, quando precisou, ele pegou. O Santos, quando você precisa dele, ele não pega nada. Qualquer bola entra. Então,
Eu costumo dizer que eu não acho o Flamengo do Sampaoli um time que joga mal. Hoje venceu de novo, aí vão falar, mas não ganhou de nenhum time grande ainda. Não mesmo. Ganhou do Maringá, ganhou do Nublense e o Goiás, ali comparado aos times de muita tradição do futebol brasileiro, não é um grandão. Mas jogou bem, Viga. E eu quero dar destaque o seguinte, Léo Pereira, pra mim jogou muito, gostei do Léo Pereira hoje, gostei do Pulgar e gostei do Vitor Hugo, tá? É o que eu falo, o Vitor Hugo tem que dar chance pro moleque como deram pro João Gomes. Porque se ele tá jogando bem, se ele tá dando fôlego pro meio-campo do Flamengo, assim como o Pulgar, que eu também gostei bastante, cara, eu acho que esses dois, hoje, Viga, não sei se você concorda, tem que ser a dupla de volante titular do Flamengo. É quem tá jogando, é quem tá dando ritmo pro time. O Pulgar mesmo hoje saiu aplaudido. Não sei se você concorda, se não concorda. E uma coisa, o Flamengo hoje tem segurança. Tem um goleiro. E se o Matheus Cunha se firmar, deixa o cara ganhar confiança. Tá vindo o Rossi, azar. O Rossi não é essas mil maravilhas também. Se o cara agarrar bem, deixa ele se firmar no Flamengo, Viga. Fala, Pilhado. Grande abraço para você aí, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, aproveitando para celebrar essa marca aí de 4 milhões de inscritos. E, Viga, só para complementar, hein? Poderia ter sido 6 hoje, de novo. Perdeu o gol de novo. Exato. Eu concordo com você em gênero, número e grau, e não é de hoje que eu venho reivindicando a presença do Vitor Hugo aqui como titular na equipe do Flamengo, porque eu achava que o Vitor Hugo tá jogando bem quando entra e, ao começar jogando, ele foi fundamental e acho que vai ser essencial para o Flamengo, para esse link, para essa conexão que estava faltando ali do lado direito do Flamengo, né? Porque às vezes o Fabrício Bruno tinha que arrastar, carregar a bola para que ela chegasse até lá na frente. O Wesley, que joga como uma espécie de ponteiro, joga como uma espécie de beirada. Então concordo com você que o Vitor Hugo realmente merece a titularidade, ainda mais porque o Thiago Maia vinha numa instabilidade enorme, vinha sendo um lutador de karatê em campo, né? Hora em cima, hora embaixo, eu não sei qual é a faixa dele, mas não era primeiro dan com certeza. E o Eric Pulgar, que eu peguei muito no pé dele, até prometi ao Vampeta que ele pudesse dar um clique em um banho meu desnudo na praia de Copacabana. Acho que já eu vou ter que se continuar nessa batida, se continuar nessa toada, tá, Pulgar? Então não vai se empolgando, não. Se fizer mais uns 10, 15 jogos nesse nível, enfim, eu vou chamar o Vampeta aqui no Rio de Janeiro para fazer esse registro. Agora, o Flamengo, nesse momento, o que o Flamengo precisa, viu, Pilhado? Precisa vencer. Vencer para se autoafirmar, para ganhar a confiança. Agora, o rubro-negro carioca hoje está a quilômetros de distância, para mim, dos dois favoritos à conquista do Campeonato Brasileiro. São dois times espetaculares. Um que dá espetáculo, que é o Fluminense, e outro que é um espetáculo porque vem numa batida, num ritmo há muito tempo, que é o Palmeiras. E é um time que perde muito pouco. Então, hoje, nesse momento, a fotografia de agora é um campeonato que tem dois protagonistas ou dois grandes candidatos ao título. O Fluminense, que dá espetáculo, joga bem em casa, fora de casa, na altitude, no céu, na terra, na galáxia. É um time admirável. Contra o Cruzeiro hoje terminou com 2 a menos, ainda assim, quase fez o terceiro num contra-ataque. E o Palmeiras, é isso que vocês estão falando aí, é um time encaixado, azeitado, com uma mecânica de jogo muito própria, difícil de ser batido. Então, para um campeonato por pontos corridos, nada melhor do que para o Palmeiras ter essa característica, essa pegada, esse ritmo, esse diapasão. Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte, só para fechar, viu, meu caro Pilhado, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, assim eu vejo, enxergo, e não é boa vontade da minha parte, assim é uma melhora, uma evolução no time do Flamengo. Quando é que eu posso dizer que é uma evolução no time do Flamengo? Justamente por essas questões que a gente vem falando aqui. Chances, oportunidades, não seria nada anormal o Flamengo ter vencido o Clássico contra o Botafogo, não seria nada anormal o Flamengo ter vencido aquela partida que perdeu também para o Internacional em Porto Alegre. Não seria nenhum aborto da natureza o Flamengo ter vencido o Atlético do Paraná jogando na Arena da Baixada. Então as chances estão aparecendo. O time está em formação e vai fazer essa formatação ao longo do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que talvez já seja muito tarde para pegar esses dois
ponteiros, 2 times quase que imbatíveis. O Palmeiras pelos números e o Fluminense pelo futebol apresentado, viu, Pilhado? Como disse o Viga, né, que analisando não o resultado, tá, Flávio Prado, que você também falou que acha que o Sampaoli vai dar uma nova cara para esse Flamengo, você acredita que ele vai fazer um bom trabalho, porque não analisando o resultado, o Flamengo foi melhor que o Botafogo, perdeu. Tudo bem, teve jogador a mais, com a expulsão do Rafael, mas venceu, mas perdeu. O Flamengo jogou bem contra o Internacional no Beira-Rio. Não foi um mau jogo do Flamengo, perdeu chances, inclusive. Um minuto antes do gol, exatamente. 1 minuto antes teve uma bola na trave. E o gol foi falha do Santos. Pode falar o que quiser. Tava adiantado, tava mal posicionado. Foi um golaço do Maurício. Mas não é para levar aquele gol. Contra o Atlético Paranaense, para mim, o Santos falou nos 2 gols. No primeiro, gol de pelada. E no segundo, teve o choque, azar. Espalmou para dentro da área. Também achei que poderia evitar o gol. Então foi um Flamengo que não jogou mal, mas que perdeu esses jogos por perder muitos gols e por ter um goleiro que passa total insegurança para sua defesa. Sem falar nas pataquadas, né, Pilhado? Sem falar nas pataquadas dele na saída com o pé. Porque o Sampaoli tem tentado literalmente forçar uma barra, fazer com que o Santos seja o cara da primeira bola na saída de jogo do Flamengo. E nitidamente, ele não é horroroso com os pés, ele é muito melhor do que era o Neneca, por exemplo, quando tentaram fazer isso no passado. Agora, está longe de ser aquele cara que possa dar início a jogar. São poucos os goleiros, inclusive, que conseguem fazer isso. Talvez se o Rogério Ceni hoje estivesse à disposição como jogador, não como treinador, se encaixasse de forma perfeita num Fluminense da vida ou num Flamengo da vida que tem essa ideologia, tem essa filosofia. Concordo com você. Agora é preciso entender se essa má fase do Santos... A gente reclamava muito porque ele não pegava pênalti, mas se essa má fase do Santos tem a ver com a insegurança que o sistema defensivo passa ao goleiro, e aí o goleiro não confiando no seu sistema defensivo, não confiando nos seus laterais, não confiando na sua zaga, fica um tanto quanto mais vulnerável, seja tecnicamente, seja fisicamente ou até mesmo psicologicamente, ou se realmente é uma questão própria do jogador, inclusive já sentindo essa pressão externa, que é a presença iminente do Rossi. Também acho que o Rossi não é o último refrigerante gelado do deserto, mas vem com cancha, com tarima internacional, vem do Boca e talvez o Santos já esteja sentindo toda essa áurea, todo esse ambiente desfavorável a ele. Mas tendo a crer, viu, meu caro Pilhado, que há 2 fatores influenciando muito ele. Ele talvez não esteja sentindo confortável com essa missão de ser o cara da primeira bola, daquelas metidas longas, porque não é perfil dele, e tendo a entender também que ele vinha se sentindo muito fragilizado, muito inseguro com a vulnerabilidade do sistema defensivo do Flamengo, que melhorou com a presença do Pulgar e do Vitor Hugo, mas precisa progredir e evoluir muito mais. Ô, Viga, mas aí eu acho desculpa também. O goleiro tem que agarrar quando a bola chega, pô. A defesa tá passando insegurança, azar, ele passa insegurança pra defesa. O goleiro, caro como ele foi, ele custou quase 18 milhões de reais. Um goleiro que veio do Atlético Paranaense a peso de ouro, eu mesmo dizia, baita contratação do Flamengo. Goleiro que foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Não tem que sentir pressão porque a zaga não passa segurança, ele tem que defender quando a bola vai no gol. E mas outra, nem sair do gol. Ô, Viga, nem sair do gol ele saía. A bola ia dentro da pequena área, ele ficava olhando a bola. O Flamengo cansou de levar gol assim. Mas ele sempre foi um goleiro nota 8, né? Eu acho que foi super valorizado, talvez, entendeu? Por conta das conquistas que fez. Lembro-me bem que a contratação do Santos aconteceu, era um desejo já antigo, mas acho que talvez ela tenha sido sacramentada, depois o Flamengo perdeu aquela partida decisiva contra o Atlético do Paraná no Maracanã, que ele fechou o gol, literalmente. O Flamengo perdeu lá em Curitiba, teve um caminhão de chance no Maracanã, não conseguiu fazer os gols e lá no finalzinho acabou tomando um gol do Nicão, já tinha tomado um gol numa falha bizarra do Felipe Luiz. Então sempre foi um goleiro nota 8, nunca foi um goleiro nota 9,5, nota 10. E concordo que pela fase que vive o Santos e por ser um bom goleiro, pelo menos tem demonstrado até agora, o Matheus Cunha merece uma chance, merece uma oportunidade. Eu só lamento que talvez esse personagem pudesse ser, num passado recente, o Neneca. Mas ele acabou perdendo o rumo, acabou perdendo o prumo, perdeu um pouco a cabeça e ficou relegado a terceiro plano. Mas era o goleiro
Todos lembram do Campeonato Brasileiro de 2022 em plena pandemia. O jogo que ele fez contra o Palmeiras jogando no Allianz Arena, aí em São Paulo, era sem dúvida alguma o goleiro que o Flamengo apostava, lapidava e talhava para estar hoje pronto, salvo engano foi em 2021 aquele jogo, né? Pronto para ser o titular do gol rubro-negro. O Flamengo teve que ir ao mercado, procurar alternativas, encontrou o Santos, que é o goleiro nota 8, não é o goleiro nota 10. Vem o Rossi aí, mas acho que o Matheus Cunha não é de hoje, já está merecendo essa chance, já está merecendo essa oportunidade, porque está demonstrando segurança e está passando confiança ao seu sistema defensivo. Vamos. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Mengão, tá aí a imprensa esportiva falando do Flamengo sobre a vitória em cima do Goiás e agora é torcer pro nosso Mengão embalar. Então esse daí, nação, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.